Boa tarde a todos. Eu vou precisar do boa tarde melhor, porque agora tem a luta contra os médios de desdobramento, né? Aqueles que depois do almoço, principalmente, teimam em querer sair do corpo, né? Mas eles têm um outro problema, que está escrito lá no livro dos médiuns. A mediunidade deles é mediunidade improdutiva. Tá? Só produz algum ressonar, assim, então eu preciso da ajuda de vocês. Eu trouxe para vocês uma poesia que veio pela via mediúnica, eu queria começar com ela, tá? Chama-se Árvores. Podemos? Vocês conseguem ler, não? Não? É mesmo? E esse está muito pequenininho, então não vai adiantar mexer, não é isso? Então, podemos tirar ele, né? Eu vou ler de forma bem pausada, bem clara, tá? Acho que vai todo mundo entender bem, mesmo não conseguindo ler. Você quer que eu fique na luz, né? Eu ainda vou ser espírito superior, iluminado, né? Aí eu fico na luz. Árvores. As árvores frutíferas, quando estão moças, parecem frágeis e suplicam auxílio aos cuidadores, os médiuns também. Quando crescem e ganham uma copa cheia de folhas verdes, oferecem sombra ao viajor, os médiuns também. Quando frutificam, sofrem o assédio dos pássaros, as pedradas das crianças, a dolorosa colheita dos donos do pomar, que lhe buscam os frutos, ansiosos do sabor. Os médiuns também. Todavia, ai das árvores que mantêm em seus galhos frutos cujo tempo tornou passados. Elas ouvirão as reclamações dos que estenderem as mãos sem usar os olhos. Eles lhe dirão, frustrados, toda a infâmia. Aos médiuns também. Mas se resistirem aos insetos, aos reclames, às tempestades, às colheitas e às tardes de sol quente, as árvores desenvolverão no seio da terra a essência dos seus frutos, e eles se multiplicarão segundo as leis de Deus, os médiuns também. Tá? Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Bom, antes do desenvolvimento e educação da mediunidade, vamos ver se a gente consegue colocar aquele outro slide. Eu me esqueci agora de manhã, né? Quer dizer, na verdade, eu interrompi por causa do tempo. Se a gente continuasse mais 2 slides, eu gostaria de fazer uma recordação. Tá? Eu trouxe uma recordação, é meio recordação, meio homenagem. Tá? Há mais de 30 anos, eu não posso precisar exatamente quando, eu participei como expositor da CEONG, da Confraternização Espírita do Oeste de Minas Gerais, na nossa região. O tema foi mediunidade. Tá? E quem dividiu comigo a responsabilidade dos estudos foi essa companheira aqui, que está muito escondidinho. O slide, infelizmente, não ficou bom para publicação. Aqui ele está melhor, tá? Chamada Thelma Núbia. E esse é papai. Eu tentei encontrar uma foto dele mais gordinho, que é como todo mundo aqui na região o conhecia. Ele falou muitas e muitas vezes aqui nessa região. E os dois foram meus primeiros dirigentes de reunião mediúnica, quando eu comecei no trabalho em torno dos 18 anos, por aí, ainda bastante jovem. Tá? A Thelma foi a primeira dirigente, e numa rodada de dirigentes que aconteceu no Grupo Emmanuel, à época, papai foi o segundo dirigente. Depois eu fui para as reuniões mediúnicas do Célia Xavier, tá? E não mais continuei no Grupo Emmanuel, tá? Mas a memória dos dois fica, então eu queria compartilhar com vocês, agradecer aos dois e fazer a gente recordar, porque nós, no Espiritismo, às vezes, nos esquecemos de valorizar as pessoas que trabalharam, as pessoas que se dedicaram, né? E eu queria fazer essa homenagem para eles. Está aí as fotografias. Vamos ao trabalho, então? Bom, me pediram para falar de desenvolvimento
e educação da mediunidade, que é o nosso tema de agora. Tá? Então, eu tentei fazer uma exposição e mostrando os livros, de onde eu tirei algumas ideias, alguns conceitos, algumas coisas que a gente vai desenvolver para que as pessoas que tenham interesse possam ter acesso à fonte pura. Tá? Eu vou fazer, traçar comentários em cima disso aí. Eu consigo controlar. Então, o que a gente tem? Eu queria começar com um livro que está meio esquecido. É um livro que está tão esquecido que no último ELIP, fomos eu e a esposa, a gente estava em São Paulo, e a gente tinha o evento, e assim como aqui tinha a exposição de livros. E a La Chatre, que é a editora com quem eu trabalho já há muitos anos, cujos editores eram muito amigos pessoais e tinham um projeto muito afim com o que a gente faz, tá? Deixou uma edição nova. Tá? O livro chamava A Tarefa dos Enxovais. Tá? Aí a gente olhou. Tá? No nosso grupo mediúnico, a gente tem colegas que eles são a segunda geração que administram a tarefa dos enxovais, que é a fabricação de enxovaizinhos e para distribuição para gestantes em situação de vulnerabilidade. Antigamente a gente falava carente, tá? Mas como todos nós somos carentes, tá? E falar carente financeiro fica feio, o pessoal inventou, em situação de vulnerabilidade social, é um termo bonito, então a gente costuma utilizar hoje. E aí ela olhou e falou assim, mas que livro mais interessante, tá? Porque é um livro que conta o após a entrega do enxovalzinho, o impacto que o enxovalzinho causa nas famílias. Tá todo mundo pensando sempre na fabricação e na entrega, e o livro trata do depois. Tá? Então estava lá Orson Peter Carrara, que fez uma introdução, e Hermínio Miranda. Eu falei, como? Aí eu fui falar com o Alexandre, eu falei, Alexandre, traz mais que a gente vai comprar. Aqui em Minas a gente fala assim, né? Pelo menos na região do papai, a gente vai comprar a renca, porque nós vamos distribuir para uma série de amigos nossos que fazem a tarefa de enxovalzinho, que mantém a tarefa do enxovalzinho. E aí o Alexandre falou assim, Jader, é o final do Diversidade dos Carismas. O Orson só escreveu a introdução, chamando a atenção para o final desse livro, e no final do livro a médium trabalha com essa tarefa. E aí então o Hermínio escreve algumas das histórias envolvendo. Eu falei, nossa, mas eu não lembrava de forma alguma. Então, com a desencarnação do Hermínio Miranda, o Hermínio já era um autor bastante conhecido no meio espírita, mas com a desencarnação diminui um pouco a divulgação das obras, né? E eu achei que vou ter uma oportunidade muito boa de trabalhar algumas coisas que ele diz, porque esse é um tema que interessava bastante a ele. Então, esse livro, A Diversidade dos Carismas, na verdade, trata da história de uma médium, é a trajetória de uma médium, e ele aproveita a história dela e do desenvolvimento da mediunidade para poder discutir diversas questões ligadas à mediunidade. No tempo que eu comprei, era um livro de 2 volumes, é um calhau, tá? Enorme, tá? Muita informação, muita coisa colocada dentro dele. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava preparando o estudo, e que chamou a atenção do Roberto também, quando ele fez o estudo quarta-feira na AMENG, é que ele coloca assim, olha, a mediunidade não é doença, nem indício de desajuste mental ou espiritual. É uma afinação especial da sensibilidade. É uma afinação especial da sensibilidade. Ou seja, de alguma forma, o médium percebe alguma coisa, o médium vai perceber de forma diferente, porque ele chega a dizer mais à frente, que é quase como se a gente dissesse que não existe o conceito de mediunidade, mas de médiuns, porque os médiuns podem ter processos, embora exista um processo mediúnico geral, podem ter faculdades diferentes, formas de perceber diferentes. Tá? Então, é uma afinação da sensibilidade, como na música. Ele vai fazer sempre esse paralelo da mediunidade com a arte, nesse trabalho que ele faz, é bastante curioso. Somente funciona de maneira satisfatória o instrumento que não apresenta rachaduras, cordas arrebentadas, desafinadas ou de qualidade duvidosa. Então, quando a gente fala, aproveitando a deixa
do paralelo que ele faz, da analogia que ele faz. Quando a gente fala em desenvolvimento da mediunidade, a gente fala em alguém que vai ter acesso a um instrumento, que vai dominar esse instrumento, tá? Se com virtuosismo ou não, vai depender de cada pessoa, tá? E vai usar o instrumento como forma de expressão. Então, é um trabalho que envolve desenvolvimento e educação. Papai falava muito em educação mediúnica. Tá? Sempre que ele falava, que ele fazia as palestras, ele entrava na questão da educação mediúnica. Eu honestamente, depois de passados os anos, eu acho que ele fez isso influenciado por muitos médiuns que já chegavam ao Grupo Emmanuel, em Belo Horizonte, ou à União Espírita Mineira, com a mediunidade totalmente exacerbada, a mediunidade já com alto grau de percepção, até fonte de sofrimento e de alguma perturbação para o médium, tá? Ele recebia mais esse tipo de pessoas do que as pessoas que chegam com a mediunidade incipiente ou germinal, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, só para fins didáticos, tá? Eu não tenho apoio na literatura como um todo, mas para a gente se entender, Kardec fala em desenvolvimento da mediunidade. Diversos autores falam em desenvolvimento da mediunidade. Então, não dá para fazer desaparecer o tema desenvolvimento e falar só em educação. Então, vamos falar em desenvolvimento da mediunidade quando do desenvolvimento da faculdade mediúnica que seria a capacidade de sentir, perceber e transmitir de alguma forma os espíritos. Tá? Então, eu desenvolvo a faculdade e eu educo o médium. Tá? A educação do médium, ou seja, no trabalho mediúnico, seja fora dele na vida. Que é o que o Roberto falava na última apresentação, quando ele falava do capítulo da influência moral do médium, que Kardec tem no livro dos médiuns. Tá? Então, Kardec faz uma proposta dupla. Kardec fala do desenvolvimento da faculdade, Kardec fala da educação do médium. Tá? E aí, então, nós vamos falar dessas duas coisas aqui, é nosso trabalho. Tá? Aí, no Diversidade dos Carismas, o Hermínio escreve da seguinte forma: o desenvolvimento é, portanto, uma forma de treinamento, de familiarização com as técnicas envolvidas no processamento da mediunidade. Então, ele pensa de forma semelhante quando ele fala aqui do desenvolvimento, mas ele não abre mão da educação. Ele diz assim: o artista limita-se a dominar uma técnica especial, enquanto o médium precisa aprender também a dominar impulsos emocionais, a fim de que a mensagem de que passa por ele não se contamine com as suas próprias paixões e desacertos íntimos. Então, ele está dizendo que há o desenvolvimento da faculdade e há a educação do médium. Tá? A gente encontra essa visão na diversidade dos carismas. Tá? Então, voltando a um tema que o Roberto também começou, quando ele falava de manhã, tá? Eu vou ser um pouco mais atrevido do que ele, eu vou falar de 5 perfis de pessoas que procuram os centros espíritas preocupadas com a questão mediúnica. Tá? A gente tem as que têm faculdade ostensiva, que é o que já foi falado. Tá? Geralmente, ver e ouvir os espíritos perturba muitas pessoas, porque se eles são capazes de ver ou de ouvir, eles ficam na dúvida se estão ou não loucos, falando no geral. Tá? Eles têm medo de estar tendo alucinações, ou de alucinações visuais ou auditivas, então isso faz as pessoas irem ao centro espírita. Tá? Raramente, muito raramente, a gente tem também o que Kardec descreve no Livro dos Médiuns. Algumas pessoas que sentem a movimentação do braço para a escrita, tá? Que seria um indício da psicografia mecânica. Kardec, quando fala da psicografia, ele a classifica de 3 formas diferentes. A gente tem a psicografia mecânica, em que o médium não tem a mínima noção do que está sendo escrito. Tá? O braço se move, as páginas se preenchem com as palavras, e ele não tem consciência do que está escrevendo. A psicografia intuitiva, que só é psicografia porque o médium escreve.
Na verdade, o médium capta o pensamento dos espíritos. E então, ele escolhe escrever o pensamento dos espíritos no papel. Tá? Esse é o tipo de faculdade que eu venho trabalhando já há bastante tempo, há muitos anos. Tá? É a psicografia intuitiva. E Kardec fala, então, eu tenho, antes de escrever, eu tenho consciência do que eu vou colocar no papel. Embora essa consciência não seja a mesma consciência de quando, por exemplo, eu vou escrever uma redação. Tá? Quando eu vou escrever uma redação, é um sofrimento. Porque eu paro, penso nas ideias, organizo as ideias, tento colocar no papel, rabisco, jogo o papel fora, começo de novo. Tá? A faculdade mediúnica não, ela é quase automática. As ideias vão se formando, se formam em linha rapidamente, eu tenho que escrever rapidamente, sempre com alguma ansiedade de perder o que está vindo à mente. E no final sai um texto, sai uma história, sai um trabalho, tá, escrito. Tá? Essa é a psicofonia intuitiva. E a gente tem a psicografia intuitiva. E a gente tem a psicografia semimecânica, em que o médium sente o braço se mover e, ao mesmo tempo, tem consciência do que está sendo escrito no papel. Tá? Kardec fala isso, não é difícil para nós, mas são 3 mecanismos diferentes uns dos outros. Ok? Então, tem os que procuram com faculdade ostensiva, tem os que procuram, e às vezes nem procuram, e eles têm a faculdade, a gente vai chamar de germinal ou incipiente, tá? Que é uma coisa que eu acho que eu via pouco cuidado, tá? Pouca atenção nas reuniões quando eu frequentava a casa onde eu comecei a prática mediúnica. Tem pessoas que têm a faculdade mediúnica, mas a faculdade ainda está em forma de semente. Tá? Eles ainda não veem ostensivamente os espíritos, não ouvem ostensivamente os espíritos, mas sentem algumas influências. Então, o desenvolvimento e a educação da mediunidade dessas pessoas é um bocado diferente do desenvolvimento da educação das pessoas que chegam com a faculdade já ostensiva, vendo espírito, ouvindo espírito, querendo escrever, querendo dar comunicação, querendo fazer psicofonia. Ok? A gente tem os curiosos. O papai sempre dizia que reunião mediúnica não é lugar para curioso, tá? Que são pessoas que ouviram falar de mediunidade e gostariam de ver. Tá? A gente costuma fechar a porta muitas vezes para os curiosos. Tá? Kardec mesmo, no livro que é o Espiritismo, ele bate a porta na cara de um curioso. Não sei se vocês lembram da história. Um sujeito que se apresentou como sendo um jornalista, que queria falar e escrever tudo sobre o Espiritismo, mas que queria antes assistir umas 2 reuniões, umas 2 sessões, para poder saber de tudo do Espiritismo. Aí Kardec falou que se ele não estudasse, não adiantava nada ele assistir 2 reuniões, porque ele não ia saber de nada. Ele continuaria sabendo menos, tá? Ele sairia das reuniões sabendo menos ainda do que ele sabia, porque ele só veria as coisas por fora. E Kardec ainda diz, nenhum químico sério vai colocar num laboratório de química uma pessoa que não saiba o que ela está fazendo. Já pensou que desastre? Põe um leigo no laboratório de química, ele mexe com um ácido, não sabe o que é ácido, dá uma cheirada, sai queimando nariz, garganta, pulmões. Tá? Então, Kardec já sabia que era importante que as pessoas conhecessem a mediunidade e estudassem o espiritismo antes de se dedicarem à prática da mediunidade. E outra pessoa que esteve muito ligada à história do movimento espírita aqui da região, que foi Raul Teixeira. Ele fez outras CEONGs, ele foi coordenador de outras CEONGs aqui, eu me lembro de ter participado, que em 91 publicou esse livro aqui, Correnteza de Luz. E aí o espírito Camilo, através da mediunidade dele, fala que tem pessoas que procuram a mediunidade atrás de soluções mágicas. Eles estão com problemas ou no campo afetivo, ou no campo financeiro, ou no campo profissional. Tá? E aí, procuram porque acham que a mediunidade vai resolver essas coisas de alguma forma mágica. Tá? Esses dias eu conversava com um amigo que trabalha no acolhimento fraterno da nossa casa, e ele estava dizendo da dificuldade que era ter aberto as portas às pessoas que têm acesso direto ao acolhimento fraterno, que é necessário, mas sem nenhuma noção. Então,
um companheiro procurava ele porque ele queria que se consultasse uma reunião mediúnica para saber por que tinha 6 meses que ele, que era corretor de imóveis, não vendia nenhuma casa. Ele acreditava, aí ele, já todo incomodado com a situação profissional ruim dele, financeira, problemática, ele disse que na última semana antes dele ir ao centro espírita, eles tinham um negócio que estava engatilhado, que ia sair, que houve uma desistência de última hora, então ele achava que aquilo fosse uma intervenção do plano espiritual. Percebe? Então, as pessoas chegam... Há pessoas que chegam sem nenhuma informação, sem nenhum conhecimento do que é a mediunidade, e acham que a mediunidade é uma salvação mágica. Eu me recordo, na época, em que se discutia muito no movimento espírita a questão da regressão de memória. E uma companheira de um grupo nosso que a gente frequentou no interior, falou assim, a regressão de memória é um negócio muito bom. Agora que os psicólogos espíritas estão fazendo, eu vou procurar para minha filha. Eu falei, como assim você vai procurar para sua filha? Ah, ela está tendo problemas de escola, então a regressão de memória vai resolver. Olha como as pessoas estão sempre procurando uma solução fácil para os problemas. Tá? Tem problemas cuja solução é difícil. Tá? O telhado da sua casa está todo quebrado, não tem solução fácil. Tem que tirar o telhado, tem que consertar as partes que estão quebradas, e se não for possível vai ter que trocar a telha, e se for necessário vai ter que trocar o madeirame, é trabalho para meses. Não tem algo que a gente faça que resolva rapidamente. Então a mediunidade não é uma solução mágica para os problemas, não é uma faculdade que torna as pessoas diferentes, poderosas, nada disso. O Roberto falava disso também agora de manhã, de como os médiuns são vaidosos. E aí a gente tem o Camilo falando isso aqui também. Como muitas pessoas procuram a mediunidade por vaidade. Elas idealizam a mediunidade e acham que porque têm contato com os espíritos, vão ter uma vida melhor, ou vão ter solução para os problemas, ou vão ter psicoterapia espiritual grátis, ou vão ter qualquer coisa. A mediunidade é um sentido como os outros. É uma sensibilidade, como a gente colocou no início, como a Hermínio Miranda colocou no início. O fato da gente ver é muito bom. Ficar sem ver seria muito ruim. Mas só ver não resolve os nossos problemas. A gente tem que usar a nossa visão para algo. Tá? O fato da gente ter as mãos funcionando é espetacular. Mas a gente tem que ensinar as mãos a escreverem, ou a pintarem, ou a serem utilizadas para a gente poder ganhar o pão nosso de cada dia. Então, cada uma das nossas faculdades exige treinamento e exige desenvolvimento, e treinamento, portanto, desenvolvimento, e nós, educação para aquilo que fazemos. Então, nada de pensar na mediunidade como uma solução mágica. Eu queria contar um caso que está na história da psiquiatria. Não é um caso da literatura espírita, embora a gente tenha feito um comentário sobre esse caso. É o caso da SW. Tá? Esse caso é curioso, porque eu já vi um expositor espírita insistir que Jung falava da mediunidade. Que o primeiro caso de Jung foi estudando um médium, e ele dava a entender que Jung acreditava em mediunidade. E no início do trabalho dele, ele não acreditava em mediunidade. O caso que ele estudou foi esse aqui. Tá? Vamos apresentar rapidamente. Em português, a gente tem no livro Estudos Psiquiátricos, ele intitulou Um caso de sonambulismo com carga hereditária. Tá? Esse sonambulismo, possivelmente, ele está usando o termo que era usado à época de Kardec. Pessoas que entravam em transe pela magnetização eram chamadas de sonâmbulas. Tá? Não é o sonambulismo nosso de hoje, tá? Do distúrbio de sono, de pessoas que, sem ter muita consciência, se movimentam durante o sono ou falam durante o sono. Okay? Estão dormindo e fazem movimentações. Não é desse que ele está falando. Então ele conta a história de uma reunião que aconteceu entre 1899 e 1900, tem um bom tempo, acredito que possivelmente na Suíça, que é a terra de Jung. Tá? Então, os familiares dele faziam reuniões mediúnicas. Ele tinha uma história na família dele, em que
outras pessoas já haviam sido consideradas médiuns e eles faziam reuniões. Pelo que a gente lê, é uma reunião de gente sem doutrina, de gente que não conhece Allan Kardec, que não fez uma reflexão mais profunda sobre a mediunidade, mas que gostava de provocar os fenômenos e de ver o que aconteciam. Tá? Então seria praticamente uma reunião de curiosos, do jeito que o Camilo havia falado agora para o Raul. Tá? Então, SW é uma prima dele, de 15 anos, protestante, muito nova. Tá? Ela tinha familiares com doença mental associadas a visões, profecias do sonambulismo. Então, vocês estão vendo que o Jung não dá espaço nem para pensar a possibilidade da mediunidade agora nesse primeiro escrito dele. Era medíocre na escola, comentário dele. Tá? Em 1899, eles levam ela para o que eles chamavam lá de mesa falante. Tá? E aí a gente se pergunta, será que ela era médium? Tá? E aí então começa a acontecer uma série de fenômenos. Depois ela é pega em fraude, tá? Então ela passa por descrédito, sai da reunião e aí consegue rearrumar sua vida, se torna comerciante, fica quieta, comedida, simpática. E Jung diz no texto dele, ele vai dar uma série de explicações, eu não vou me estender nisso, mas diz que ela é uma pessoa histérica por causa das anestesias, a perda de sensibilidade em partes do corpo, e o que ele chama de divisão histérica da consciência, porque ela dava uma comunicação, mas ela não perdia a unidade do eu. Então ele chama de divisão histérica da consciência. Tá? O que tinha na SW que faz nós espíritas pensarmos que ela talvez fosse médium? Tá? Isso aqui, ó. Por exemplo, eles faziam a tal da experiência do copo. Então eles espalhavam papéis com letras, tá? Ela sentava à beira da mesa, o copo se movia e ia indicando letras. E eles iam anotando as letras. E aí era tão rápido que eles só iam conseguir ler a frase depois. Eles tinham que anotar as letras, aí depois eles viam que estava se formando frases. Isso me parece mediunidade. Tá? Ela dava comunicações do avô que ela não tinha conhecido, mas que a família reconhecia nas comunicações. Então, tirando a grande expectativa da família de ouvir o avô, talvez isso fosse um sinal de mediunidade. Quando um dos espíritos comunicava, ela usava um alemão impecável do norte. Ela usava uma forma de falar totalmente diferente da forma de falar que ela normalmente falava. Tá? E era impecável. Então, se um que não está acreditando que é mediunidade reconhece que era impecável, tá? Isso pode ser um sinal de mediunidade. E uma coisa que não nos diz muito, que é a amnésia após a escrita automática. Terminou a escrita automática, ela dizia que não sabia o que estava sendo escrito, mas Jung chamou ela de histérica. Então, pode ser que isso seja histeria, pode ser que isso seja mediunidade, mas juntando no bolo aqui, ela apresenta uma série de fenômenos que são explicáveis pela mediunidade e dificilmente explicáveis pela doente mental. Mas, ao mesmo tempo, ela fazia outras coisas que parecem problemas psicológicos ou psicopatológicos. Cada entidade que chegava, ela mudava a voz. E Jung achava artificial essa mudança de voz dela. É como se ela fosse uma má artista, tentando encarnar um personagem. Tá? Então, isso aqui pode ser um problema de aceitação, ela está querendo ser aceita pelo grupo. Tá? E aí modifica as vozes para que o grupo reconheça que ela é médium. Não chega a ser uma psicopatologia, tá? Mas é algo explicável mais pela psicologia do que pela mediunidade. Ela começa a falar das encarnações passadas, e ela é sempre heroína no meio das encarnações passadas. Ela é sempre conhecida. Então, ela diz que é a reencarnação de Frederica Ralph, tá? A vidente de Prevost, que foi o primeiro livro sobre mediunidade escrito na Europa, tá? Do século XIX, pelo Dr. Justino Skerner, que foi médico da Frederica Ralph. Ela diz que foi bruxa, que foi mártir cristã, que foi judia, tá? E que recebeu a missão dela de ser médium dos anjos. Então Jung achou tudo isso aí muito estranho. É como se ela se promovesse no meio de todas as coisas que ela está falando. Tá? E assim, havemos de convir
tá? Que é assim, muita gente famosa para uma linha de história só. Tá? A gente tem poucas pessoas famosas e muitas pessoas desconhecidas. Então, se a gente faz realmente uma recordação das vidas passadas, tá? É esperado que a gente tenha sido mais gente desconhecida do que a gente famosa. Vocês concordam comigo? Tá? Se foi igual, né? Ela inventou de se aplicar autopasses em forma de 8. Então, Jung achou que ela estava chamando a atenção, porque não era uma coisa que era feita na reunião. E ela tinha alterações emocionais intensas, que fica na fronteira entre a mediunidade e a histeria. E que ela começou a soltar informações fantasiosas. As pessoas que coordenavam a reunião tinham formação filosófica. Então, eles conversavam sobre Kant antes da reunião. E ela se sentia deslocada. E Kant é um filósofo muito difícil de se ler, tá? Que exige muita dedicação e formação, tá? Um bom ensino, e ele trata de muitas questões amplas para a época dele. Então, a médium começou a soltar informações sobre a formação do universo. Tá? E Jung percebeu que isso se deu depois que ela começou a se sentir por fora nas conversas sobre Kant e sobre os autores da época. Tá? E aí, então, ela começou a inventar uma situação em que alguém foi materializar-se no Japão para poder impedir um casamento, que é uma história bastante fantasiosa, bastante esquisita. Começou a falar da vida em Marte, e ela começou a falar de um sistema totalmente místico das forças do universo, que não tinha base em nada, tá? E tudo isso aí ficou esquisito. Então, parece que quanto mais ela queria se mostrar médium, menos mediunidade ela utilizava. E mais, ela criava desconforto nas pessoas que estavam assistindo à reunião. Então, passando o tempo, ela começou a provocar fenômenos de materialização. E aí, então, flagraram SW com coisas escondidas dentro do corpete que se usava na época, para poder arremessar no escuro dentro da sala, tá? Para poder dizer que havia sido um movimento de materialização. Ok? E a SW foi afastada. Então, tentando entender, quando eu releio o caso, eu vejo que há sinais de mediunidade. Tá? A jovem ainda é adolescente, eu acho pesado ele falar em histeria, mas ela tem alguns traços histéricos, porque muitos adolescentes querem, de muita forma, serem aceitos nos grupos. Quem tem filho adolescente já passou por isso. O filho na infância, nós somos heróis deles, pai e mãe. Né? Quando ele entra na adolescência, a gente quase se sente bandido, acha que fez alguma coisa errada. Né? As coisas são todas dos amigos. O dono do saber é o namorado ou a namorada. Né? É os colegas que sabem tudo, a gente não sabe nada. As coisas nossas são todas do nosso tempo. Tá? Então, o adolescente ele precisa muito desse grupo para a maturidade da sua personalidade. Depois ele vai se afastar aos poucos do grupo e vai perceber que ele estava idealizando demais o grupo. E ela era muito jovem, tinha 15 anos. Então talvez ela quisesse ser muito aceita por esse grupo dos familiares. Tá? Tinha pessoas tão famosas como o jovem doutor Jung, que à época estudava medicina, e outras pessoas mais. Há algumas fantasias. E o que a gente vê é um grupo sem conhecimento doutrinário. Então, se ela realmente tivesse a faculdade mediúnica, ela perdeu a oportunidade de ter sido devidamente acompanhada, tá? De ter sido devidamente orientada e de se permitir a prática da mediunidade, por todas as coisas que acabaram acontecendo, sem algum tipo de treinamento nem de orientação. Tá? No livro dos médiuns, Kardec começa falando dos psicógrafos mecânicos. Tá? E quando ele fala dos psicógrafos mecânicos, ele fala do desenvolvimento dos psicógrafos mecânicos, ele diz assim, olha, como que eu sei, já teve muita gente me perguntando isso, como que eu sei que eu sou médium? E a mediunidade, que era mais comum à época de Kardec, era a psicografia. E existiam mais psicógrafos mecânicos à época do que os que a gente costuma dar notícia nos dias de hoje. Tá? Então, Kardec diz que não tem diagnóstico. Tá? Que, no caso da psicografia mecânica, o que existe é a experimentação. Então, o médium pega o lápis, põe em cima do papel e verifica se a mão se mexe sem que ele tenha a intenção de fazê-lo.
Por isso é que a psicografia é mecânica. Tá? Alguns diriam que o espírito atua na região de nervos, nas costas. Outros, mais ligados a André Luiz, vão dizer que não, que a atuação do espírito se dá via perispírito no cérebro do médium, nas áreas motoras, e que as áreas motoras fariam, então, a movimentação das mãos. Tá? Esse tema não é um tema pacífico, tá? Mas também não é um tema fundamental para nós. Tá? Kardec recomenda que a pessoa faça seus exercícios na solidão, silêncio e afastamento da distração. Então, quando ele já está falando em concentração naquela época, tá? Só que ele está falando em concentração em que sentido? Da pessoa não ficar com a atenção dispersa por uma série de coisas ou por seus pensamentos e devaneios enquanto faz esses exercícios. Ele pergunta, pode-se consultar os espíritos se as pessoas têm ou não a faculdade? Ele diz, pode, só que isso não é uma confirmação da faculdade, porque os espíritos que se comunicam podem ser levianos. Então, um espírito que acha muito engraçado enganar as outras pessoas, tá? Ele fala que a jovem tem mediunidade para um médium, quando, na verdade, ela não tem mediunidade. E ela vai ficar lá preocupada, tentando ver o que faz, e ele se diverte com a situação de desconforto dela. Então, Kardec, à época, já chamava a atenção de todos nós sobre esse relacionamento que a gente estabelece com os espíritos. Tá? E ele fala que existia a técnica de tentar magnetizar o braço, ombro, ou pôr a mão de outro médium sobre a mão do médium que se desenvolve. Vocês se lembram disso no Livro dos Médiuns? Vocês leram o Livro dos Médiuns? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente acordar. Quantas pessoas aqui são espíritas? Por favor, levanta a mão. A grande maioria. Tá? Agora, quantas pessoas aqui frequentam reunião mediúnica? Por favor, levanta a mão. Um terço, mais ou menos. E quantas pessoas aqui são médiums? Por favor, levantem a mão. No mediunidade ostensiva. É um número menor. Ok, obrigado. Já me ajudou bem. Tá? Aqui. Isso aqui, então, é algo que se mostrou também, com o tempo, pouco útil. Até mesmo pelo não desenvolvimento da faculdade mecânica. Tá? Por não ser comum se encontrar médiuns com faculdade mecânica. Kardec sugere que a pessoa reúna-se em grupo e traz para nós a ideia do todo coletivo. Ou seja, em grupo eu estou em condições melhores para desenvolver a minha mediunidade do que isolado dentro de casa. Ele já falava isso na época. Tá? Os médiuns que são incrédulos costumam se assustar quando o braço começa a escrever. Vocês conhecem a história de Staton Moses, um médium inglês? Ele era de uma doutrina que a gente chamaria no Brasil hoje de evangélica. Tá? E o braço dele começou a escrever. Então, vocês imaginam, ele tinha o medo de ser o diabo. E ele tinha o medo de ser algo produzido por ele mesmo. Como a faculdade dele era mecânica, ele resolveu se colocar um teste para ver se ele conseguia realmente fazer, ou se ele era realmente médium ou não. Ele abria um livro de filosofia, lia em voz alta e explicava para as pessoas enquanto a sua mão escrevia. Tá? Então, ele tinha a consciência voltada num texto difícil de filosofia, tá? E como a faculdade dele possivelmente era mecânica, a mão escrevia. Isso não quer dizer que a faculdade dele é melhor do que a faculdade intuitiva. Eu já vi muita gente boa cair nessa história. Se é mecânica, então não tem interferência dele. Tá? Pode ser que ele seja capaz de traduzir mais fielmente aquilo que o espírito quer comunicar. Mas isso não significa que a faculdade dele é melhor, porque eu não sei que espírito está se comunicando. Eu posso ter um falso sábio se comunicando por ele. Então ele vai colocar tolices no papel de forma mecânica. E não vai perceber que ele está colocando tolices. E como ele vai achar que a faculdade dele é muito segura, quando na verdade não é, ele corre um risco maior de acreditar em tolices, porque ele diz que não é ele quem está escrevendo. Mesmo na faculdade mecânica pode haver interferência dos médiuns.
é o que hoje dizemos, sempre há alguma parcela de animismo em uma comunicação mediúnica. Na intuitiva de forma maior, na mecânica de forma menor, mas há. Tá? E Kardec fala que se depois de meses só se obtiver coisas sem sentido, deixa esse negócio de mediunidade de lado. Olha que posição sensata. Tá? Eu não sei se é Kardec ou Hermínio que vai dizer, você está querendo estudar música, e aí você resolve, usa como instrumento o violino, e aí você durante meses estuda o violino para a tristeza das pessoas que moram com você, que vão ter que ouvir aqueles toques desafinados durante meses. Se depois de meses você não conseguir nada do instrumento, pelo amor de Deus, abandona o instrumento. Não é isso? Você não tem habilidade de música. Tá? A gente pode se esforçar, a gente pode conseguir melhoras, tá? Mas Kardec tinha essa percepção. Tá? Quanto à mediunidade intuitiva, tá? Kardec fala, se não houver mediunidade mecânica, aí sim a pessoa pode escrever o que vem à cabeça se a mão não se movimenta. Eu estou tirando isso aqui do Livro dos Médiuns, tá, gente? É Kardec falando. Então, ele põe a mediunidade intuitiva como um segundo passo depois das experiências com a mediunidade mecânica. Mas o desenvolvimento dela, como a da outra, exige conselhos, prudência e experiência. Tá? A mediunidade não é uma faculdade autônoma que sai pronta. Tá? É algo que imiscui, que envolve o médium. E que, portanto, não dispensa conselhos, nem prudência, nem experiência. Tá? Ele sugere que o médium intuitivo utilize a mediunidade em dias e horas determinados, e isso é um dos argumentos que deu toda a força para as nossas reuniões, é o todo coletivo, o dia e a hora determinado, e mesmo depois de anos de prática de mediunidade, posso falar da minha experiência pessoal, humildemente, se eu falto uma ou duas reuniões, não interessa o que eu estou fazendo, não interessa que hoje eu vou faltar e estou aqui fazendo um trabalho espírita para o benefício de todos nós. Eu primeiro beneficiado, mas benefício de todos nós. Tá? As ausências à reunião dificultam a retomada da faculdade. A continuidade facilita o uso da faculdade. A ausência dificulta a retomada da faculdade. Tá? E aqui Kardec disse, não foi Hermínio não, foi Kardec, se as tentativas falharem, abandonar, como abandona o canto quem não tem voz. Lembrei de um colega de mocidade que abandonou o coral. Eu falei, fulano, por que você abandonou? Ele falou assim, não adianta, eu não tenho voz. E realmente, gente, ele era horrível. Tá? Ele acabava com o coral, sozinho ele conseguia terminar com o coral. Tá? Vou falar de um outro tipo de mediunidade. Então, falamos do desenvolvimento de uma médium, da tentativa de desenvolvimento de uma médium sem doutrina. Tá? Falamos do desenvolvimento da mediunidade mecânica, da psicografia mecânica e da psicografia intuitiva. Vamos falar agora de uma médium sonambúlica, que é o termo que Kardec usa, ou de desdobramento, que é o que a gente encontra em André Luiz e acho que em Leon Denis, se não me falha a memória. Tá? Então, é um caso nosso, de uma médium que chegou ao nosso grupo. Tá? Ela já tinha alguma experiência mediúnica, mas não muita, e a faculdade dela, ela funcionava da seguinte forma, ela sentia-se saindo do corpo. Mas o estado de consciência dela no corpo e fora do corpo era diferente. Nós já tivemos duas médiuns com esse tipo de faculdade e nas duas eu observo isso. Enquanto está em estado de consciência normal, são pessoas críticas, falantes, inteligentes. Quando saem do corpo, é como se elas ficassem um pouco, desculpa a expressão, um pouco abobadas. Como se elas tivessem uma dificuldade para coordenar todas as informações e impulsos que elas recebem e ficam um pouco mais sugestionáveis. Então, elas necessitam que alguém as acompanhe durante o seu transe, a sua alteração de consciência, o seu transe mediúnico. Então, a gente sempre designava uma pessoa para sentar do lado dela, para que, quando ela se sentisse saindo do corpo, ela descrevesse para essa pessoa como ela estava se sentindo, o que ela sentia no corpo e o que ela estava percebendo. Tá? Então, essa pessoa era acompanhada. A gente observou que havia uma diminuição das sensações do próprio corpo. A gente notava isso
durante o fenômeno e após o fenômeno. Na volta, ela sentia ainda membros frios, às vezes ela não sentia o tato, às vezes ela não sentia a percepção de partes do corpo. Tá? Era uma das sensações diferenciadas que esse tipo de médium nos mostrou. Tá? Uma certa desorientação após o afastamento, tá? E sempre havia uma companhia espiritual durante o fenômeno, mas nem sempre ela percebia. Às vezes era necessário que a pessoa que estava junto perguntasse a ela se ela percebia alguém, para ela dizer: ah, é verdade, eu vejo um espírito assim, eu vejo uma pessoa assim, essa pessoa me pede que eu vá em tal lugar. Então aí ela ia descrevendo as percepções que ela tinha no mundo espiritual. Tá? E no caso dessa médium, as comunicações eram quase sempre indiretas com espíritos. Elas, às vezes, se sentiam levadas ao local onde estava o espírito. Eu não posso dizer que esse local é um local físico. Esse local poderia ser um local psicológico. Eu não tenho elementos para poder descrever isso, tá? A não ser a literatura de Ivone Pereira, que aí já seria um outro caso para a gente poder discutir, não dá para a gente poder misturar. E ela, ao perceber os espíritos, ela era percebida por eles, conversava com eles e, às vezes, através dela, a gente conseguia orientá-los. Tá? Esse é um perfil de médium em desenvolvimento. Tá? Raul também tem esse livro, Em Serviço Mediúnico, tá? Ditado por Hans Swig, em que o Espírito diz isso aqui para nós. É comum achar-se muita gente interessada em desenvolver a mediunidade no ciclo do movimento espírita. Entretanto, pouquíssimos são os que demonstram o gosto por desenvolver a si mesmos, pondo-se ao sol das leis de Deus, transformando aos poucos as expressões torturantes do velho ser. Então aqui a gente começa a sair do desenvolvimento e começa a entrar na educação mediúnica. Tá? E o Hermínio é espetacular quando ele fala disso. Na obra de André Luiz, a gente vai encontrar o livro Missionários da Luz, em 45, que tem um capítulo chamado Desenvolvimento Mediúnico, mas que trata essencialmente da educação mediúnica, porque ele mostra 3 médiuns diferentes, os 3 candidatos ao desenvolvimento de suas faculdades, mas os 3 com problemas de ordem pessoal, atrapalhando o desenvolvimento das faculdades. Tá? Então, ele diz que para a prática mediúnica são necessárias disciplina, seja da alimentação, da sexualidade ou da ingestão de alcoólicos. Percebam, ele não está dizendo para a gente ser santo. Tá? Não está dizendo que o médium não pode ter vida sexual, não está dizendo que o médium tem que ter profundas restrições alimentares. Isso me faz lembrar de uma história que eu sempre conto, de 2 jovens no interior de Minas, que conheceram o Espiritismo e ficaram empolgados. E aí então começaram a estudar coisas do esoterismo. Aí ouviram falar de prana, uma coisa nada a ver com o movimento espírita. E que os gurus diziam que as pessoas evoluídas se alimentavam com prana. Tá? Que seria uma espécie de energia que ficaria nos ambientes, uma energia ou fluido. Então eles acharam esse negócio espetacular e resolveram viver só de água e prana. Tá? Então eles respiravam para absorver o prana e tomavam água. Tá? E foi uma experiência riquíssima. Durante 3 ou 4 dias eles insistiram na sua experiência. Logo após foram levados por suas famílias ao pronto atendimento por causa dos mal-estares causados pela falta de alimentação. Tá? Então, são coisas que a gente deve observar. Quando André Luiz ele descreve pessoas que erram pelo excesso, pessoas que erram pelo uso desenfreado, tá? E da ingestão de alcoólicos, da mesma forma. Quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas, é a frase do instrutor de André Luiz, e ele diz que a mediunidade não é um mero funcionamento do corpo físico, ela é afetada pela psicologia do médium. E ela não se desenvolve apenas com o exercício, é necessária a mudança de hábitos. Aqui eles estão falando de educação mediúnica. Tá? Então, tem o caso do jovem com bacilos psíquicos nos canais genitais,
de comportamento sexual devasso, segundo André Luiz, um senhor que foi à reunião mediúnica com o organismo cheio de álcool, alcoolizado, tá? E uma dama idosa com estômago dilatado, fígado aumentado, com um descontrole total sobre sua alimentação. Tá? Ao ponto, não é porque comeu muito um dia, se ela teve essas alterações do aparelho digestivo, é porque, com certeza, ela tinha problemas, doenças ligadas ao aparelho digestivo, ou tinha problemas de ingerir grande quantidade e isso criar as perturbações por sobrecarga, né? Eu vou saltar para a eleição do instrutor Alexandre, tá? Mas ele diz que a educação, ele faz essa analogia aqui entre a pedra polida que reflete a luz solar e o médium. Então, nós somos pedras brutas que precisamos nos burilar para poder refletir a luz solar, para poder refletir o pensamento dos espíritos que nos acompanham, sejam espíritos em situação de sofrimento, sejam espíritos em melhores condições. Tá? No livro Correnteza de Luz, o Espírito Camilo faz outras recomendações. Uma delas é não forçar a eclosão da mediunidade. E ele usa uma expressão curiosa, ele fala do risco das explosões anímicas, faltou fechar aspas aqui. São pessoas ou dirigentes que exigem que os médiuns relatem suas percepções. E criam um constrangimento nos médiuns. Porque o médium, em início de faculdade, ele acha que se o dirigente está pedindo é porque ele deveria ser capaz de perceber alguma coisa. E aí, qual o risco que se corre? O risco do médium começar a fantasiar ou imaginar, ao invés de ser um fenômeno mediúnico. Certo? Então, Camilo chama a atenção que a gente não deve fazer isso em nossas reuniões. A gente deve estar atento, estar presente na situação dos médiuns, deixá-los à vontade para relatar o que sentem. Às vezes, o dirigente até percebe que o médium sofre a influência espiritual. Mas há muitas razões para um médium não falar. Eu me recordo de uma jovem que chegou em nossa reunião mediúnica e que era familiar de um dos nossos colegas, tá, já de muitos e muitos anos, e que nos primeiros, que ela tinha problemas, ela tinha percepções mediúnicas dentro de casa. Mas durante os 2 ou 3 primeiros meses, ela ficava na nossa reunião mediúnica, no período mediúnico, em silêncio, mas sem dar comunicação nenhuma. E depois a gente veio a saber que às vezes ela até percebia, mas ficava envergonhada de falar. Então o que acontece? Pensem numa pessoa que tem uma faculdade germinal incipiente, mas que chega num grupo novo. Quando você chega num grupo, tem gente que é mais assim, né, atirada. Mas quando você chega, conhece uma pessoa nova, você sai falando de todas as coisas da sua vida com essa pessoa que você acabou de conhecer, que alguém acabou de te apresentar? Não faz isso, faz. A gente vai vendo a pessoa, vai falando aos poucos, traz um assunto comum, até a gente ver quem é a pessoa, se trata de uma pessoa de confiança, do que a gente pode ou não conversar com ela. Tá? E é assim que se faz. Na reunião mediúnica é a mesma coisa. Você vê o jovem que, mesmo tendo estudado espiritismo na sua mocidade, ou tendo feito um curso preparatório, chega na reunião mediúnica preocupado, né? O que será que esses espíritos falam aqui? Isso já passou pela cabeça de vocês, que já tiveram em reunião mediúnica? Tá? Algum constrangimento com medo da indiscrição espiritual? Será que os espíritos vão falar daquilo que eu pensei assim, ou daquela situação em que eu fiz assim, ou da briga que eu tive assim assado? Percebe? Então, essas questões todas vão sendo processadas pelo jovem médium, pelo médium iniciante, aos poucos, e a gente precisa respeitar. E aos poucos ela foi se sentindo à vontade no grupo, aos poucos ela foi estabelecendo o laço de confiança com as pessoas do grupo. E esse laço de confiança é fundamental para o exercício da mediunidade. Já assistiram comunicação de médium psicofônico que não confia no atendente? O médium fica querendo interferir durante a comunicação.
tá? Porque ele acha que o atendente não está dirigindo o atendimento da forma que ele gostaria que fosse atendido. Não funciona, não dá certo. Tá? É necessário que as partes da reunião mediúnica trabalhem em comum acordo, como equipe, em conjunto. E é preciso que o médium tenha confiança na pessoa que atende. Se ele não tem confiança, tá? É preciso que esse laço seja conversado, desenvolvido, ou que a gente abra a mão de levar aquele atendente para aquele médium. Ele fala para convidar o médium a conhecer as bases da doutrina, o médium iniciante, da mesma forma que Allan Kardec, e que durante o processo em que o médium está estudando, ele vai ter troca de vibrações afetivas entre os companheiros e vai aprender o autocontrole. Então essa é uma segunda questão. Eu já tive médiuns em mãos que me deram descrições que me levavam a crer que fossem realmente videntes. Mas eles não entendiam, não conheciam nada do espiritismo. Tá? Então, por quê? E ele chegou indicado e achou que já ia entrar na reunião mediúnica. Tá? E eu coloquei para ele, olha, para você, primeiro você precisa entender sua faculdade, para depois exercitar. Como que você vai exercitar uma coisa que você não sabe o que é? Como que você vai relatar coisas de uma esfera, do plano espiritual, que você não sabe do que se trata? Tá? Isso vai te criar mais dores de cabeça do que resolver os seus problemas de acordar à noite percebendo espíritos dentro do quarto. Então, a gente conseguiu que ele entrasse num curso de formação, primeiro. E ele não pôde entrar no curso da nossa casa, mas não teve problema. Ele foi para uma casa em que o horário era compatível com o dele, que o pessoal era sério, e que a gente sabia que ele iria passar por uma formação séria. E aquilo seria importante para ele. Percebem como é que essa criação de laços é importante entre a pessoa e o centro espírita? A outra que chega totalmente desvairada para a prática da mediunidade dentro do centro espírita, tá? Se ela não estabelece vínculo com ninguém, da mesma forma que ela vem, ela vai como um tornado, né? Como um vendaval. Tá? Chega com suas perturbações e vai com elas. E enquanto está conosco, perturba o grupo. Papai falava muito dessas coisas nos estudos que ele fazia. Mais 2 livros de André Luiz que tratam bastante da mediunidade, o mecanismo da mediunidade nos domínios da mediunidade. O Mecanismos de 59, nos domínios de 1954. Tá? Então, quando ele vai falar do desenvolvimento mediúnico no mecanismo da mediunidade, André Luiz fala que se o médium conseguir transpor valoroso a faixa de hesitações pueris, passa então a ser objeto de confiança dos benfeitores desencarnados. Ou seja, existe um período no qual o médium se assenta com as suas faculdades, se adapta ou não ao grupo com o qual trabalha, se afiniza ou não com a influência espiritual. E que no começo da faculdade mediúnica é muito comum o que ele chama de hesitações pueris, os medos, as preocupações, tá? os créditos e descréditos. Tá? Já falamos sobre essas coisas. São perguntas que geralmente vêm à cabeça dos médiuns. O que dizem os espíritos durante a reunião? Eles são indiscretos? Como reagem os membros da reunião? Outra pergunta que eu sempre ouço na boca dos médiuns: será que eu sou médium? Tá? Muitos se perguntam isso. E se a comunicação não for de um espírito, e se a comunicação for minha? Isso também costuma ser um empecilho à comunicação. Tá? Com medo de dar uma comunicação anímica, ou de grande quantidade anímica, tá? O médium não dá comunicação nenhuma. E não exercita a sua faculdade, e não usa a sua faculdade. Como eu devo agir? Essas coisas todas são questões que precisam ser resolvidas no interior do médium para o exercício da sua faculdade. Por isso, Hermínio coloca, junto com Kardec, tá, no livro Diversidade dos Carismas, que o exercício simultâneo de inúmeras faculdades é uma desvantagem para o médium. Tem médiuns que têm predisposição
há 3, 4, 5 faculdades diferentes. Ver, ouvir, psicofonia, efeitos físicos. Chico Xavier tinha faculdade de efeitos físicos. E na história dele, foi das poucas vezes que Emmanuel falou, vamos parar com isso. Porque ele se dedicaria muito aos efeitos físicos e abriria mão do trabalho psicográfico, que acabou se mostrando bem mais importante para a sociedade do que os efeitos físicos. Os efeitos físicos que envolveram Chico são discutidos até hoje, se aconteceram ou se não aconteceram. Mas os 500 livros que foram gerados da obra mediúnica dele são objeto de estudo e análise pelos espíritas de todo o Brasil e do exterior, inclusive. Tá? Um médium que tem a faculdade psicofônica, ele pode se colocar a serviço dos espíritos em sofrimento, igual a gente vê acontecer nas nossas reuniões. E quão importante não é aquela comunicação para esses espíritos, espíritos que não sabem que desencarnaram, espíritos que estão em situação de sofrimento no plano espiritual, espíritos que se alimentam de ódio e de perseguição, num quadro paranoico sem fim no plano espiritual, e que às vezes uma comunicação, 2 comunicações são importantes para que ele mude a sua forma de enxergar a vida e a sua trajetória. Tá? Então é importante que o médium escolha, tá, 1, 2 faculdades, tá? Do que é preferível isso do que tentar ser eclético e ser o super médium. E aqui a gente queria fazer uma distinção entre rigor e rigidez. As 2 palavras podem ser sinônimas, mas eu vou empregar nos sentidos extremos. Rigor pode ser usado como precisão, exatidão, grande severidade ou austeridade. O rigor é desejável. A rigidez como inflexibilidade, estado do que não possui maleabilidade ou intransigência, não é desejável na prática mediúnica. Há pessoas, eu tive uma professora, a doutora Laura Cansado, que ela dizia que a insegurança gera rigidez. Então, quando a pessoa está insegura, se ela tem uma rotina estabelecida, rígida, ela não supera a sua insegurança, né? Mas ela convive com a sua insegurança porque a rotina lhe dá uma falsa sensação de segurança. Como as coisas sempre acontecem da mesma forma, ela não se sente insegura, ou se sente pouco insegura, ou a insegurança não se torna um sofrimento psíquico. Então há pessoas que gostariam de padronizar a prática mediúnica nos centros espíritas de forma rígida, inflexível. E é problemático, porque os médiuns têm faculdades diferenciadas. Então, o Hermínio conta a história de uma médium, que ele dá o nome, fantasia de Regina, no livro Diversidade dos Carismas, que passou por essa dificuldade. Era uma médium ostensiva, que tinha uma mediunidade de desdobramento, ou sonambúlica, que começou a vivenciar a experiência mediúnica sem ter conhecimento espírita. E leu uma reportagem sobre um suposto especialista. E aí resolveu procurar um centro espírita, porque aquilo que ele descrevia na reportagem era aquilo que ela sentia. E Hermínio vai contar a história dela. Ela lê a crônica de jornal, telefona para o centro espírita e pergunta como é que eu faço para ser admitida num grupo. E aí o centro, extremamente rígido, segundo o relato do escritor, espero que ele não tenha exagerado, tá? Diz que o grupo é fechado e seleto, ao que a gente concorda, a prática mediúnica não é espetáculo, não é algo a ser feito para poder entusiasmar as pessoas para se transformarem em espíritas. As pessoas se transformam em espíritas pela identidade com a doutrina e não porque viram determinadas coisas acontecerem, tá? E que as pessoas só chegavam por escolha ou convite. E nesse centro espírita, a mediunidade era interditada às mulheres. Eu falei, puxa, mas que retrocesso. Tá? Kardec trabalhou com quantas mulheres na codificação do Espiritismo, que eu sou capaz de citar o nome, pelo menos umas 5. Eram médiuns de confiança de Kardec. Tá? E ali não, ali a prática mediúnica era interditada
as mulheres. E ela ficou meio preocupada, porque afinal de contas ela era mulher, e ela não entendia por que o fato de ser mulher podia criar qualquer tipo de problema para o exercício da mediunidade, o que tinha a ver, tá, uma coisa com a outra. Tá? E ela resolveu falar com o autor da crônica, falaram que ele ia sábado antes da reunião, ela chegou no centro às 10 horas da manhã e aí recebeu a notícia de que ele não iria aquele dia, que ele tinha viajado, que ele estava fazendo uma palestra. Ela, mas eu atravessei a cidade para estar aqui, e agora, como é que eu faço? Ah, não, tem um dirigente da reunião mediúnica, ele vai chegar às 14 horas. E ela resolveu ficar lá esperando. E quando deu às 14 horas, chega o dirigente esbaforido, tá? Não era como o cronista que chegava uma hora antes para poder receber as pessoas, e o dirigente esbaforido falou com ela, olha, sinto muito, mas minha reunião começa às 14, são 13h55, eu não posso te atender agora, se você esperar eu posso te atender depois da reunião. E a reunião deles era diferente da nossa, né? Durou das 14 até as 18, 4 horas de reunião mediúnica. Eu fiquei imaginando como que deve ser isso. Haja estudo e haja reunião para fazer 4 horas de reunião mediúnica. E a Regina ficou lá, vitoriosa. Quando ela saiu, até o dirigente da reunião mediúnica assustou-se com ela. Ué, mas você ainda está aqui? Ele não deve ter falado uai, porque eles não devem ser mineiros, né? Mas ele deve ter falado alguma coisa semelhante, tá? Ter utilizado alguma interjeição de espanto. Tá? E ela estou e conversou com ele. E aí, então, ele a indicou e escreveu uma carta para uma outra casa, onde mulheres poderiam finalmente praticar a mediunidade, como nos tempos do codificador. Ela foi recebida numa palestra e foi aceita ao grupo. Só que o grupo tinha padrões severos, inflexíveis de disciplina. Então, o Hermínio coloca que o dirigente ele deve ser mais um observador participante do que um inibidor. Há situações em que determinados tipos de conduta dos médiuns vão perturbar a reunião como um todo. Nós tínhamos no nosso grupo um médium que veio da Umbanda. E não é porque ele veio da Umbanda, mas o grupo onde ele praticava a mediunidade, tá, ele tremia na cadeira, tá, soltava sons guturais imensos, a gente não conseguia conversar com o espírito direito, por causa das sensações que ele colocava, e ele ainda atrapalhava as outras comunicações, porque nosso grupo trabalhava com um sistema de comunicações simultâneas, 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então, a gente teve que fazer um trabalho com ele diferente, e ele, médico, pessoa inteligente, tá, entendeu o que a gente estava fazendo e nos auxiliou nisso. Tá? Então, a gente foi aos poucos fazendo com que ele desse a comunicação. Quando ele perdia o controle sobre a comunicação, nós o chamávamos pelo nome e o retirávamos do transe. E ele retomava, a gente perguntava como ele está, se ele tivesse ainda com alguma situação residual, poderia ser aplicado um passe nele. E aos poucos, ele nunca se manifestou como os demais médiuns, no tempo longo, extenso que teve conosco, mas aos poucos a faculdade dele conseguiu coabitar, conviver com o funcionamento do grupo. Ok, gente? Então, no caso dela, ela era uma médium muito curiosa. O Hermínio cita um autor inglês, Boddington, que diz assim, os médiums são mais sensíveis à pressão dos encarnados do que dos desencarnados. É um comentário bem curioso. Porque o que o Hermínio sentiu da Regina é que na reunião, o que começou a acontecer é que 1000 exigências começaram a ser feitas sobre ela. Então, todo mundo na reunião, médium, tinha que ficar imóvel, com olhos fechados, mãos juntas e abandonadas sobre a mesa. Qualquer coisa diferente disso era visto como indisciplina. Então, isso era rigidez. Imagina um espírito com raiva se comunicando. Com certeza, se ele começar a gritar, ou se ele quiser atirar uma cadeira em alguém, tá? Isso vai ser péssimo para a reunião como um todo, vai atrapalhar a reunião como um todo. Tá? Mas ele não poder aumentar um pouco o tom de voz, para que a gente entenda que ele está irritado, para que todos nós entendamos que ele está irritado. O médium não poder fazer isso de jeito nenhum. Tá? É uma luta interna do médium entre o espírito comunicante e as regras do grupo.
E é o que Hermínio diz, ela ficava confusa, ela dizia assim, mas eu sou médium, eu devo ou não ser passiva? E ela tinha uma mediunidade muito semelhante à mediunidade da Celina no livro de André Luiz, nos Domínios da Mediunidade. Vocês se recordam de como era a faculdade da Celina no livro Mecanismo da Mediunidade? Ela entrava em transe, saía do corpo, se afastava e controlava a comunicação espiritual só com a sua influência e sua ascendência sobre o espírito comunicante. O espírito se sentia extremamente livre a fazer com que o corpo dela falasse, se movimentasse, gesticulasse. E ela era uma médium inconsciente. Ela não sabia o que o espírito estava falando depois que ela retornava ao corpo. O que fez com que o André Luiz chamasse a faculdade dela de psicofonia sonambúlica. Ok, gente? Então, essa médium era semelhante. Então, ela entrava em transe e dava comunicação de olhos abertos. Ela não precisava fechar os olhos para dar comunicações. Eu tive médiuns assim no nosso grupo mediúnico. Eles diziam assim, olha, a gente fecha os olhos porque é como se fosse assim, um acordo tácito. Mas eu consigo perceber os espíritos e dar a comunicação de olhos abertos. A gente fecha os olhos, nós intuitivos, para diminuir a dispersão da atenção. Eu, como médium intuitivo, eu vou fechar os olhos sim e tentar concentrar o máximo possível na percepção do pensamento e dos sentimentos do espírito que quer comunicar. Senão eu perco o contato com ele. Agora, um médium com essa faculdade já age de forma um pouco diferente. Tá? Então, eles não permitiam nenhum gesto. Ela está que nem eu aqui na frente da câmara, né? A câmara não me permite andar para lá e para cá como eu gostaria de andar. Eu estou aqui preso aqui no local. Tá? Nem palavras de tom mais alto. Tá? E aí, então, ela ficava com olhos abertos, e aí ela tinha que fechar os olhos. Ela transmitia normalmente as emoções e era inconsciente. E ela era também psicógrafa, e começou a psicografar as páginas, e ela tinha a faculdade que a gente chama de mecânica. Ela não sabia o que ela psicografava. E aí ela psicografava uma página e assinava Bezerra de Menezes. Aí o pessoal falou assim, não, Bezerra de Menezes não pode. Você é médio iniciante, está recebendo Bezerra de Menezes? Tá errado, não pode escrever Bezerra de Menezes. E ela nem sabia quem era Bezerra de Menezes. Homem, por quê? Quem que é esse homem que eu não posso dar comunicação? O que está acontecendo? Alta de Souza, não pode assinar Alta de Souza. Na tentativa de evitar com que a vaidade dos médiuns, tá, fizesse com que eles se associassem a nomes famosos numa vã tentativa de promover a sua insegurança com relação à mediunidade, eles acabavam cortando a comunicação falsa e a verdadeira também. E aí, então, a história que o Hermínio conta é que ela começava a tentar sair do transe antes do final da comunicação escrita para não assinar. Então, a mão está lá se movimentando e ela começava a desconcentrar e ela tentava sair do transe para não escrever Bezerra de Menezes no final, não escrever Alta de Souza ou nenhum nome de ninguém famoso. E a prática da mediunidade começou a ser mais um sofrimento do que um exercício de uma faculdade natural. Algum de vocês sofre por ver, ou por ouvir, ou por sentir cheiros? De uma forma geral, não. Se a gente sofre, se está doendo só porque você vê, tem algum problema de visão, concorda? Ou algum problema neurológico, tem alguma coisa. Tá? Deve ser uma prática natural, é isso que a gente busca no exercício da mediunidade. Tá? E aí, então, ela foi advertida, tá? Ela ficou, essa parte aqui da história eu já contei, tá? E ela começou a ficar com medo do que o espírito pudesse dizer ou falar durante a comunicação mediúnica. Ela ainda não tinha estabelecido aquele laço de intimidade com os membros da reunião mediúnica, de confiança, de segurança, uns para com os outros, que é o que a gente conseguiu estabelecer com 30 anos de trabalho continuado. Tá? O núcleo da nossa reunião continua o mesmo, depois de 30 anos de trabalho.
Tá? Então, a gente tem uma familiaridade imensa uns com os outros, um conhecimento muito íntimo da faculdade de cada um dos que participam do grupo mediúnico, e uma confiança, tá? Uma confiança racional uns com os outros. Tá? E ela não conseguia fazer porque estava em período de educação mediúnica, fazendo coisas erradas, e a faculdade lhe dizendo que era outra coisa. Tá? Então, ela entrou em concentração e pediu orientação para um daqueles homens, que era Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes indicou a ela uma pessoa que ela deveria procurar, mediunicamente. E ela descobriu que a pessoa existia, procurou a pessoa, foi indicada para um grupo mais familiar, tá? E aí então pôde exercer sua mediunidade, e o livro A Diversidade dos Carismas mostra essa trajetória da Regina. Ok, gente? Eu recomendo a quem quiser, tá? a ler o livro Diversidade dos Carismas, a discutir, a conversar sobre o livro Diversidade dos Carismas, para poder conhecer mais essa trajetória dela. Emmanuel, que eu não podia deixar de citar, no seu Seara dos Médiuns, ele diz que não há o desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. Emmanuel sempre bate na questão da educação mediúnica, que é isso. Tá? No Seara dos Médiuns, ele, no finalzinho da mensagem de desenvolvimento, ele diz assim, ele faz um paralelo entre a Terra e a mediunidade. Tá? Estou acabando. No caso da Terra, o lavrador será mordomo vigilante. Então, ele compara a faculdade mediúnica a alguém que tem um terreno para ser plantado. Tá? Então, para o terreno ser plantado, ser cultivado, a pessoa tem que cuidar do terreno, tem que arrancar o mato, tem que tirar as ervas daninhas que aparecem, tem que cuidar da terra, tem que alimentar as plantas que estão lá crescendo. Por isso é que ele vai ser o mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o indivíduo será o zelador incansável de si mesmo. E médium algum se esqueça de que é na terra boa e abandonada que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e menor. Ele está advertindo para médiuns que querem exercer a mediunidade, querem desenvolver sem educar-se. Tá? E, encerrando, dessa vez eu encerrei antes do tempo, eu queria lembrar de novo da Thelma e do papai, aqui para vocês, e dizer que eu mantenho um blog que se chama Espiritismo Comentado. Tá? Esse blog já são mais de mil publicações feitas no blog, de diversos assuntos que vão da ciência à doutrina. Tá? Ele é acessado no mundo inteiro. Tá? Em mais de 100 países já acessaram esse blog. A gente conversa sempre com a comunidade espírita no Japão, a gente tem contato com a comunidade espírita na Europa, e a gente tem muito contato com a comunidade espírita norte-americana. Eles, às vezes, participam do nosso blog, seja através do blog mesmo, ou seja através do grupo no Facebook que a gente montou para conversar de forma mais fácil. E quero convidar vocês, o 10º Encontro Nacional da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, que vai acontecer em agosto do ano que vem, em Belo Horizonte, na sede federativa da União Espírita Mineira. Tem anos que esse evento acontece em São Paulo. Ano passado eles nos incumbiram de fazer em Belo Horizonte, eles encomendaram pão de queijo. Foi a primeira coisa que veio à cabeça dos paulistas quando a gente falou em um encontro em Belo Horizonte, é de vir aqui comer pão de queijo. Então a gente se sentiu na obrigação de fazer um pão de queijo da melhor qualidade, para eles saírem com uma boa impressão de nós, e todos vocês estão convidados, tá? Tanto a submeter trabalhos para apresentação, que são avaliados anteriormente, quanto para participar do evento, tá? Que a gente não espera fazer um evento enorme, cheio, lotado, mas espera fazer um evento bem aconchegante. Esse é o nosso, e de alguma forma contributivo. O tema central do evento será a sobrevivência da alma. Ok? Muito obrigado.